Oi, pessoal. Meu nome é Paula e a nossa aula de hoje vai ser sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil. E para começar, nós vamos entender primeiro o que é domínio morfoclimático, tá? Então, domínio morfoclimático é uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais. Quais são esses aspectos naturais? Clima, vegetação, relevo, aqueles que são predominantes em uma determinada área e esse conjunto, todos esses fatores, no caso, eles se relacionam. Gente, observem o mapa. Como vocês podem observar, esse mapa apresenta 6 domínios morfoclimáticos, mais as faixas de transição, que são essas áreas brancas que ficam localizadas entre um domínio morfoclimático e outro. Essa regionalização foi feita pelo professor Assis Absaber, um renomado geógrafo brasileiro que realizou várias pesquisas sobre as condições naturais do território brasileiro. E aí ele passou a observar as interações que existiam entre o clima, o relevo e a vegetação de um ecossistema, todas as relações que eles mantinham entre si, tá? E dessa forma, ele regionalizou o território brasileiro em domínios naturais, ou seja, áreas que apresentam características semelhantes, tá? Como já falei para vocês, né? O clima, relevo e vegetação. E aí ele passou a dar o nome, né, desses domínios naturais de domínios morfoclimáticos. Agora vamos falar um pouquinho sobre o domínio amazônico, que na verdade compreende 40% de nosso território. É uma mata heterogênea, né? Portanto, possui grande diversidade biológica, a sua fauna e a sua flora são exuberantes, né? As árvores chegam a atingir cerca de 60 metros de altura, é uma floresta perene, é densa, mas infelizmente ela também se encontra em processo de devastação. Na floresta amazônica, as médias térmicas são elevadas, as chuvas são abundantes. A floresta amazônica ela também costuma ser dividida em 3 tipos de matas, né? A mata de igapó, né, ao longo dos rios, que na verdade ela é inundada permanentemente, né, no período das cheias dos rios. A mata de várzea ela é inundada periodicamente, né, ao longo dos rios, dependendo da época das cheias. E a mata de terra firme, né, corresponde a 90% da Amazônia. Ela está localizada nas áreas mais elevadas e, portanto, elas são áreas que são livres de inundações, tá? Lembrando que o relevo é formado por terras baixas, né, ou seja, baixas latitudes, né, e grandes depressões. O clima é equatorial, né, portanto, apresenta elevadas temperaturas. Como característica, apresenta uma temperatura quente, mas a floresta é úmida, né? Como já falei, alto índice pluviométrico, e nesse domínio nós temos a presença da maior bacia hidrográfica do Brasil, né? E não podemos nos esquecer que os solos da Amazônia são solos que não apresentam alto índice de fertilidade, né? Mas que tudo que cai no solo da Amazônia é reaproveitado pela própria floresta. O domínio da Caatinga é característico da nossa região Nordeste e representa cerca de 10% do território nacional. Esse domínio ele está localizado em uma área de depressão, ou seja, é uma área mais baixa que as terras que estão ao seu redor. É exatamente por isso que ela está localizada entre planaltos, né, com uma grande presença de chapadas também. E exatamente devido a isso, o solo é raso. Tem uma característica interessante, que é exatamente pedregoso, né? E por isso, mesmo com essa característica, ele é relativamente fértil, né? A biodiversidade também da Caatinga é muito alta.
Lembrando, gente, que o clima, não é, como falei, é seco, né? Portanto, é semiárido. As chuvas são escassas. Ao longo do ano, essa chuva é mal distribuída. E exatamente por isso, né, devido à falta de chuvas bem distribuídas durante todo o ano, provoca a existência de rios temporários, né? Ou seja, quando não chove, esses rios eles secam, né? Terminando prejudicando, né, a vegetação da caatinga, né? A vegetação da caatinga, ela se adapta aos períodos de seca, né? Exatamente para poder sobreviver de acordo com o período de chuvas ou período de secas, né? Então a caatinga apresenta plantas com espinhos, né? E aparecem também, como nós conhecemos, os cactos, que se caracteriza com uma formação xerófita, né? Ou seja, plantas que terminam se adaptando bem a essa escassez de água, tá? Infelizmente, né, a vegetação da caatinga, ela se desenvolve no sertão nordestino e também ela apresenta 80% de sua área devastada, principalmente devido às atividades agrícolas e pecuárias. Outros problemas que também acontecem, né, na vegetação da caatinga é exatamente os principais problemas ambientais, que é a salinização do solo e também a desertificação que acontece nessas áreas. O domínio do cerrado, conhecido também como a savana brasileira, está localizado na região centro-oeste, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, né? É uma vegetação que apresenta árvores tortuosas, árvores de pequeno porte. Elas apresentam cascas e folhas grossas, né? E também raízes profundas, principalmente devido ao solo, né? Que é um solo que possui uma acidez muito elevada. Daí, devido à falta de nutrientes, a vegetação ela cresce com essa característica. O clima é o tropical subúmido, né? Ela possui duas estações bem definidas, que é uma seca e uma chuvosa. E o relevo desse domínio ele é composto principalmente por planaltos e chapadas. Gente, o domínio dos mares de morros é uma paisagem formada por relevo acidentado, ou seja, a presença de planaltos, serras e morros é intensa, tá? Essa vegetação, né, mares de morros, que deveria levar o nome de Mata Atlântica, né? Exatamente porque está localizada na faixa litorânea, mas infelizmente, né, sabemos que a floresta de Mata Atlântica é uma das mais devastadas, né, e por isso ela tomou essa paisagem diferenciada aí, que é exatamente o domínio dos mares de morros, né? E ela está presente, olha só, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, né? O nosso estado. O clima é tropical úmido, as chuvas são regulares e são bem distribuídas durante o ano, tá? Nesse domínio aí, existe a presença, né, populacional intensa, né? E exatamente por isso, esse domínio morfoclimático apresenta ameaça, né, exatamente devido à expansão urbana e até mesmo pela questão das indústrias, né? Isso termina acarretando a contaminação do solo, a contaminação dos rios por resíduos, não só resíduos domésticos, como também os resíduos industriais e a poluição do ar, né? Então, esse domínio, né, dos mares de morros é exatamente localizado, como vocês podem ver, né, em toda a faixa litorânea e por isso corre realmente o risco de sofrer ainda mais danos ambientais. Domínios da araucária, né, ou seja, ela se restringe aos estados da região sul do Brasil, né? Ela é encontrada principalmente em planaltos, né? Ou seja, em áreas mais elevadas. A cobertura é formada principalmente pelo pinheiro do Paraná, a erva mate, o cedro, e o clima predominante é o subtropical, apesar de que existe
uma transição entre o clima tropical e o clima temperado, não é? Daí ele oferece nessa área verões quentes, mas também tem os invernos rigorosos, não é? Sabemos também que a região sul é o local onde apresenta as menores temperaturas do país, não é? E até mesmo em algumas localidades ocorre a precipitação de neve. Gente, essa área a gente não pode deixar de comentar também que ela já é intensamente desmatada, tá certo? Esse domínio ele sofre a ação predatória do corte ilegal de árvores, né, que termina ameaçando a fauna que restou e além disso provoca também a erosão do solo, provocando assim o assoreamento dos rios. O domínio das pradarias também passa por problemas com respeito exatamente aos impactos ambientais, tá? Por quê? Porque nesse domínio ele é caracterizado pelo elevado número de cabeças de gado por hectare. Isso termina provocando a compactação do solo, né? E que isso termina também dificultando a regeneração das gramíneas, né? Causando assim outros problemas ambientais, como por exemplo a erosão e a arenização, né? Então, esse domínio sofre, né? Com esses impactos ambientais, né, devido à formação de vegetação herbácea, né, ou seja, uma vegetação rasteira, gramíneas, né? Então, o relevo ele também apresenta uma característica por ser plano e em algumas áreas ele é suavemente ondulado. Para encerrar nossa aula hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre faixas de transição, que são áreas de passagem de um domínio morfoclimático para outro, portanto, essas áreas podem apresentar característica de 2 ou mais domínios, tá? Como exemplo, vocês podem ver aí o Pantanal e a Mata dos Cocais. E no início da nossa aula eu mostrei um mapa para vocês, onde mostravam os 6 domínios morfoclimáticos e entre eles uma faixa esbranquiçada, né? Essa faixa branca apresentava exatamente essa área que é chamada de faixa de transição, né? Essas áreas apresentam características variadas, desde, por exemplo, o aspecto da caatinga, da floresta amazônica, né? Muitas vezes o relevo, eles predominam planícies, em algumas áreas se alagam durante períodos chuvosos, né, como é o caso do Pantanal. E o clima desses domínios, né, como no caso do Pantanal, é um tropical com período de seca e outro chuvoso, né? O Pantanal Mato Grossense é a maior área ou a maior planície inundável do planeta. Então, gente, terminamos por hoje a nossa aula, né, sobre domínios morfoclimáticos. Espero que vocês tenham entendido e obrigada pela atenção de vocês.